E cá estamos de volta nesta segunda parte do nosso Nós e Família, onde hoje estamos já a sair do tempo de férias e já nos estamos a preparar para o regresso às aulas. E falar do regresso às aulas é falar de um momento assim, às vezes um pouco conturbado, porque vai-se sair de um tempo relaxado, às vezes se calhar sem horários, sem rotinas, para um tempo em que é preciso voltar tudo a entrar nos eixos. E as crianças reagem a estas mudanças da mesma forma que os adultos. Ficam nervosos, ficam ansiosos e, por isso, é importante também destacarmos que as mudanças, elas são positivas e é bom participar nelas. É importante que comecem a trabalhar estas atitudes positivas o quanto antes para fixar estes objetivos nesse novo ano escolar e falar do bom que vai ser esse novo ano, sem levantar esse grande peso e também ajudá-los a desenvolver um pouco dessa sua autoestima. Estão a crescer, é um tempo novo. Por isso, estamos aqui à conversa com a professora Eliana, que tem-nos estado a partilhar, também trazer o seu testemunho como mãe de 3 filhos, não é? Como professora, e que também nos vai deixando perceber também como é que funciona. Acha positivo que os pais falem com os seus filhos sobre os seus sonhos? Eu acho que sim, acho que é fundamental, porque nós somos grandes e também temos sonhos, não é? E se nós gostamos de ver os nossos sonhos realizados, os nossos filhos têm que conhecer os nossos sonhos como pais, não é? E nós temos que conhecer os sonhos dos nossos filhos e eles terem a noção que o sonho, com trabalho, com empenho, com dedicação, pode ser realizado. Quer dizer, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível passar-lhe um Mas bocadinho nunca este espírito. tentamos passar para eles que os nossos sonhos sobre eles sejam um peso, não é? Porque às vezes, sem querer, nós passamos esse peso, não nas idades tão pequenas, mas ali nas idades, na pré-adolescência, adolescência, muitas vezes passa-se os nossos sonhos. Gostaria que tu fosses isto, ou gostaria que seguisses isto, e muitas vezes o próprio filho ou a filha assume aquilo como uma meta, um desafio para ela. E muitas vezes isso não era a sua vocação, não era o seu sonho. Eu acho que é assim, eu sempre tive esta liberdade de escolha, de poder escolher o que eu gostava. E eu lembro-me, no meu 11º e até no 12º ano, eu queria muito seguir jornalismo. E os meus pais sempre me apoiaram. No 12º ano, a determinada altura, não, eu quero é ser professora de História, e é isto que eu quero, e ser professora de História há 18 anos atrás é como hoje, quer dizer, a possibilidade de ter emprego era muito difícil, mas eu lembro-me de eu dizer, mas eu quero isto, é isto que eu quero. E os meus pais sempre estiveram lá, ao meu lado, para me apoiar, e é isso que eu tento fazer aos meus filhos. Por exemplo, a minha Catarina está no 9º ano, portanto está num ano em que tem que tomar algumas decisões, e ela tem uma série de dúvidas, porque tem medo de ir para uma determinada área, porque ainda não sabe muito bem se de facto é aquilo que ela gosta. E claro que eu às vezes tenho um bocadinho medo, até pelo facto de eu ser professora, achar que, ok, filha, se calhar se tu fores para aquela área não tens tantas saídas, mas também não quero estar a incentivá-la a ir para uma área que ela depois não se identifique. Claro. E eu tento passar isto um bocado. Tens tempo, vê aquilo que tu gostavas de ser, e tens tempo de escolher, pronto. Mas tenho um bocado medo de, às vezes, passar, por muito que eu não queira, por muito que não se queira, Alguma tentar influenciar de alguma forma aquilo. A minha filha disse-me sempre, mãe, eu não quero ser médica.
Eu, está bem, filha, tudo bem. Pronto, né? opção. Normalmente, ai, meu filho gostava que ele fosse médico ou que fosse. Ela diz: eu não quero ser médica, ela não consegue ver sangue, tem alguma dificuldade. Ok, filha, tudo bem. Claro que se ela me disser que quer ser professora de História, que não vai dizer, mas que se ela Não disser... sei, agora depois desta entrevista, não é? Se ela disser que quer ser professora de História, se calhar eu vou-lhe dizer ao filho, olha aí, Pensa um pronto, pensa um bocadinho, Mas também o pronto. facto de partilharmos com eles os nossos sonhos e também, como agora falou, inicialmente queria ser jornalista e de repente no 12º ano percebeu que não era aquele o caminho, que era o ser professora. Isso também os faz, de alguma forma, perceber, ok, são escolhas, eu não preciso viver com tanta ansiedade e tenho que saber para ontem aquilo que eu quero ser amanhã. Claro, e é um bocado isto, eles saberem que na nossa vida enquanto adultos, mesmo hoje, nós temos dúvidas se devemos tomar aquela atitude ou aquela, também surgem dúvidas na nossa, com a nossa idade e com a nossa, não é? Sim, a nossa vida é feita de opções, claro, não é? Todos os dias nós temos que tomar opções, e é que algumas importante, acertamos e outras é verdade, erramos. e eu acho que é importante eles também terem esta noção de que as dúvidas também nos surgem a nós e nós temos que tentar arranjar a melhor solução. E pronto, eu espero bem que os meus filhos consigam concretizar todos os seus sonhos. Alguns que eles vão partilhando, connosco, nós tentamos de facto conseguir realizá-los. Alguns são mais, por exemplo, eu lembro-me que a minha filha está nesta fase da vida dela de adorar o Justin Bieber. E ele esteve o ano passado cá em Portugal e é assim, ok, não há bilhetes, não havia a possibilidade e nós também, pronto, temos que saber gerir a nossa vida familiar. Eu lembro-me que eu partilhei com uma amiga da escola, minha filha, tenho cá o Justin Bieber vem cá e a minha filha queria muito ver e ela conseguiu realizar o sonho da minha filha e pronto, e estas pequenas satisfações, olha, ok, ela conseguiu realizar, oh filha, olha, estás a ver, pronto. Um pequeno sonho que foi. Um pequeno sonho que foi. Realizado. E o facto deles saberem que este era o meu sonho, de fazer voluntariado e de eu ter conseguido realizar, pronto, se calhar o que eles têm de perceber é assim, este sonho é um sonho que eu tenho desde sempre. Desde da minha juventude. Ok, com 41 anos estou a realizá-lo. Não significa que os sonhos deles tenham que ser realizados amanhã e tem que ser. Sim. Pronto, há um tempo certo, há um saber esperar também. Eu acho que sim. Eu acho que pois por isso não podemos ajudar, não podemos precisamos ajudá-los a que eles não vivam o imediato. Porque há bocadinho estávamos até a falar antes do programa, porque muitas vezes hoje, com estas novas tecnologias, tudo é tudo no imediato, é tudo para ontem. E isso, muitas vezes, quando acontece algo que não é possível, muitas vezes os próprios jovens, as próprias crianças, entram quase em depressão, ficam deprimidos, não é? Porque não conseguiram realizar aquilo, é verdade. Temos tudo assim tão rápido. Essa experiência, não é? E também fazer-lhes passar a ideia de que, se calhar, eles são os meninos privilegiados. Se nós falarmos de outros meninos, e os meus filhos já tiveram a oportunidade de conhecer outra realidade, e eles têm que ter esta noção, de facto, se calhar somos uns privilegiados, e esta coisa de ter imediatamente. Os meus filhos agora têm estado em comunicação via redes sociais com os meninos que eu tive em Timor. Portanto, eles de volta e meia vão falando e, de facto, para eles terem noção, filha, os meninos lá não tinham uma série de coisas que vocês aqui têm, mesmo em termos de material escolar e tudo, e eles terem um bocadinho esta noção de que as coisas vão-se conquistando, tem que se lutar para conseguir ter. Um dos grandes dramas, se pudermos falar assim no regresso às aulas, é que as crianças tiveram todo este tempo mais próximos dos pais ou com mais miminho dos avós, e agora vão voltar às aulas, o regresso às aulas.
às vezes um ambiente um bocadinho diferente, porque são responsabilidades diferentes, e por isso vêm aqueles dramas, e os Quando há filhos professores choram, diferentes. e os pais choram, e não sabemos como lidar com este momento de separação, porque os pais não querem deixar os filhos porque eles vão ficar a chorar, e os filhos não querem largar o pai porque não sabem o que vão ter que enfrentar. Como ultrapassar juntos esta mudança? Olha, é assim, eu choro por tudo e por nada. Eu também. Choro de alegria, choro de tristeza, choro. Pronto, sou assim também um bocadinho. E de facto, este primeiro dia em que nós vamos entregá-los à escola, e assim como eu confio os meus filhos aos professores, acho que os pais também me confiam os filhos deles a mim. E, portanto, se eu, enquanto professora, tento fazer o melhor que sei e que posso, eu acredito que todos os meus outros colegas vão fazer isso pelos meus filhos. E, portanto, de passar-lhes esta confiança. A escola é um espaço em que eles têm que ser felizes, porque estão lá a maior parte dos tempos. Não significa com isso que eu seja uma durona que não só, porque é logo no primeiro dia, coitadinhos. Eles vão... Às vezes só vê-los sair de casa só com a mochila às costas. Só com aquela coisa. Só de ver, olha, eu tenho mochilinha. Hoje ele vai com os livros todos para a escola. E vai com aquele ar, não é? Muito E nas cabisbaixo. visitas de estudo, os meus colegas às vezes na escola até brincam comigo, dizem, Helena, sai daqui, tu é um mau exemplo, tu já estás a chorar, então tu és professora. Quer dizer, os outros pais vão ficar a pensar, meu Deus. Se ela é professora e chora, então eu vou entrar em pânico. Exatamente, um bocadinho por aí. Mas pronto, eu acho que dar-lhes esta confiança de que a escola é um espaço bom, um espaço onde eles vão aprender coisas novas, onde eles vão conhecer professores novos e vão ter amigos. E eles perceberem que há tempo para tudo, há tempo para brincar, há tempo para estudar, aprenderem também a gerir o tempo deles da melhor forma possível. Eu tento suavizar esta ideia, porque esta ideia de ir para a escola... De certa forma, é dar-lhes aquela visão que não é uma separação, é só um tempo que eles têm que aproveitar ao máximo. Não é? E eles têm que perceber que eu não estou a abandonar a partir do momento em que eu os deixo na escola. Eu deixo-os ali, confio-os àqueles professores e que... a seguir eu vou buscá-los, portanto eu vou ali fazer o meu papel, o meu trabalho e depois eu estou lá, novamente presente para... E os meus filhos, eu sempre lhes disse isso, olha, vocês contem com a mãe para tudo. Sim. E eu acho que os nossos filhos, sabendo que têm sempre, ainda que a minha mãe não esteja aqui, e eles têm de perceber que não é? Nós não podemos estar as 24 horas com eles, no sentido de eles perceberem que não é um abandono. É? Sim. Sendo que eu acho, a primeira vez que eu fui levar a minha filha mais velha à escola, eu tinha dito na altura ao meu marido, ok, vamos fazer isto os dois, que é para ver se isto se torna mais fácil. E foi terrível, porque eu chorei desalmadamente. Eu estava a falar e estava-me a recordar, às vezes nesta fase, neste tempo um pouco mais difícil de separação, há também aquelas crianças que têm um jeitinho muito especial e que sabem onde nos tocar naquele ponto difícil. E eu lembro, por exemplo, quando foi da Flávia, a mais velha, ir para a escola, a Flávia nunca foi de se queixar, nem de mostrar tristeza. Não, ela ia, deixava-a ficar, ela ficava tranquila e eu tranquila vinha, porque dava-me a sensação que ela estava bem e eu vinha bem. Quando foi da Catarina, que tem agora 18 anos, assim que ela começou a ir para a pré, a Catarina ia para a escola toda contente, chegava à escola toda contente. Na hora que eu dizia, pronto, Catarina, a mamãe tem que ir embora, para ir trabalhar, tu vais ficar aí a brincar com os teus amigos e com a professora. Ela armava um berreiro e agarrava-se à minha perna e berrava e chorava e até engasgava de tanto choro. Eu dizia, não pode ser, minha filha, tens que ficar. E então era a professora a puxar de um lado e eu a tentar tirá-la do outro. E ficava ela a chorar e vinha eu a chorar, porque eu dizia, não entendo.
Porque ela chega a casa e eu pergunto, como é que foi a escolinha? E ela contava as peripécias e brincou e fez jogos e fez isto. Aí eu chegava à escola e perguntava, como é que a Catarina passou o dia de escola depois daquele choro todo assim? A Catarina esteve tranquila, comeu muito bem, lanchou com os amigos, fez os joguinhos todos, ainda fez umas piadas. Eu disse, eu não estou a entender nada, o que é que se passa com esta? Mas andei nisto 3 meses. Eu cheguei ao fim, quase do primeiro período, e eu disse, eu não aguento. Ou isto muda, ou eu não aguento, porque todos os dias que o levo, ela vai, faz aquele... Para mim era um drama chegar à segunda-feira. E, entretanto, a professora um dia diz-me, olha, vamos combinar assim uma coisa. Deixa ficar, Sandra sai e vai dar a volta pela parte de fora da escola. E eu vou-lhe abrir ali a persiana da sala e vai ver do lado de fora como é que fica a Catarina. Eu disse, está bem. E assim fui. Ela ficou lá a estrebuchar no chão e a gritar, e mãe. E eu fui dar a volta, a chorar também, porque a deixei a chorar e fui dar a volta. Aí a professora abriu-me a janelinha e eu olhei para dentro, para a sala. A Catarina estava a secar as lágrimas, a agarrar nos bonecos e a começar a brincar, como se nada fosse. Eu disse, eu não acredito. É estratégia, não? Eu não acredito que isto é estratégia só para me deixar com um sentimento de culpa. Porque ela quer sentir que a minha mãe deixou-me aqui ou alguma coisa assim. No dia seguinte, disse, está bem, vamos para a escola. E ela foi tranquila. Na hora que chegou, agarrou-me na perna. Depois ela agarra na perna e disse, tu hoje não vais agarrar na perna da mamãe. Porque, sabes, ontem eu vi-te, tu assim. E ela fica muito quieta, olhar assim. Está bem, mamãe. Foi remédio santo. Nunca mais. Há dias, já aconteceu numa ou noutra situação em que eles ficam e nós ficamos angustiados, não é? A Flávia andava na escola com a irmã e eu acabava por telefonar para a escola a meio da manhã para pedir à Flávia para ir ver como é que estava a irmã, porque eu ficava aquele dia inteiro com peso. A miúda, se calhar, ainda está até agora a chorar lá aos gritos e eu estou aqui no trabalho. E ela chegava lá, não, mamãe, a Catarina está muito bem a brincar. Isso eu não entendo. Alguma coisa está mal explicada. Eles testam-nos, querem Claro. ver até que ponto é que nós conseguimos ceder e voltamos para trás. E eles sabem vamos os pontos buscá-los. fracos nossos. Claro, Isso, a criança é muito Completamente. inteligente nesse. Sabe-nos dar a volta tranquilamente. Qualquer um deles. Eles sabem direitinho Sabem. os pontos fracos. Mas mesmo assim há aquelas inseguranças próprias da criança de eu não vou conhecer os meus amigos, eu não sei se vão ser meus amigos, não vão querer brincar comigo. Como ajudá-los a ultrapassar essa insegurança dos primeiros dias de escola? Ou até aquelas brigazitas Sim, que há claro, no início. sempre. Aquele amigo fez-me isto, ou tirou-me o lápis, ou... Eu acho que a pior coisa que um filho pode ser uma mãe é perguntar, e isto já me aconteceu, porque é que alguém, e especificamente, porque é que aquela pessoa não gosta de mim. Isto mata-nos, não é? Porque para eles nos questionarem a este ponto é porque estão a sentir de facto que há ali qualquer situação. Eu falo muito com eles sobre isso. Esta coisinha das brigas que são normais, não é? De eles dizerem, eu aí tento desvalorizar um bocadinho, porque não podemos empolar, porque se nós empolamos ainda, pronto, as coisas de facto tornam-se mais gigantescas do que aquilo que às vezes são coisas tão insignificantes e para eles é um drama. Ainda que eu acho que temos que falar sobre estes pequenos dramas, não é? Porque os afeta a eles. Às vezes eles sentirem que alguém não gosta deles, isso para mim, eu tenho alguma dificuldade enquanto mãe de saber, ok, o que é que eu vou responder numa situação dessas. Claro que a eles têm que lhes dizer que oh filha, tu estás a ver isto, vamos tentar desconstruir isto e tentar fazer com que eles não levem isto como algo que é pessoal, que é em relação àquela pessoa, em relação a eles, porque às vezes nós temos, e nas formações nós
Às vezes dizemos, eu não gosto de ti. E não é eu não gosto de ti, eu não gosto de uma atitude que tu tiveste. Exato. E é isso que nós temos que lhes dizer, oh, filha, se alguém te disse que que não gosta de ti, se calhar não gostou daquilo que tu fizeste naquele momento, naquela hora, e é isso que tu tens que entender. Não é de ti enquanto pessoa, é aquela atitude. Pronto, Nós tivemos um caso com o Tiago, ainda foi no pré, por causa do Mickey, porque o melhor amigo dele não gostava do Mickey, e nós não podíamos levar roupa nenhuma que tivesse a Mickey. Porque o amigo diz, se tu trouxe, quando tu, eu não brinco contigo. Coisa, não brinco contigo. Isto é, não gosto de ti. E o tal não gosto de ti é a dificuldade. E ele não levava, quando eu, às vezes a gente esquecia, não é? E lá punha o casaco. Papai, isto tem o Mickey. Isso. Assim que a gente pousava lá a roupa na cama para ir vestir, ele já olhava. Esta tem o Mickey. Eu nem lembrava, às vezes o Mickey estava atrás, nem lembrava, ou às vezes era uma coisa tão pequenina, às vezes não era o Mickey, era só o desenho das orelhas, não era... Mamãe, mas isto é... Mas, Tiago, mas eu agora não te posso vestir mas fulano roupa. Não gosta, porque ele depois não vai brincar comigo, não gosta de mim. Não vai brincar comigo. Pronto. O Simão faz um bocadinho isso, o pai é o herói. O pai é o herói. Então, e o meu marido sempre participou em atividades desportivas, de motas e de corridas e pronto. Ganhaste alguma medalha? Eu quero dizer que o meu pai tem não sei quantas medalhas. Sentir esta necessidade de dizer... De afirmar que o pai é o seu herói. Mas o pai dele tem não sei o quê. Ele, pai, tu tens... Oh, filho, não pode ser assim. Eu, tudo bem, acho engraçado ele andar com as medalhas que o pai tem. Às vezes parece não sei o que é o peso das coisas. Acho engraçado ele ver o pai assim como desta maneira. Mas não, filho, não é isto que te vai tornar. Claro. Sim, não é? Exato. Digamos que valoriza um pouco a sua autoestima e também percebe, meu pai é assim, eu também posso ser assim, posso chegar lá e posso caminhar. Eu acho uma piada ele querer ser como o pai, eu quero ser como o meu pai. Mas isso é uma boa referência. É tão bom. Porque, de facto, engloba toda a vida daquela criança, está centrada no pai e precisa. Estamos a chegar perto do final do nosso programa e nós temos falado um pouco desta dificuldade, ou deste retomar, deste regresso às aulas, entre pais e filhos, o ajustar de horários, os ritmos, as ansiedades próprias deste tempo. E ainda não referimos uma das ansiedades que também recorre a muitos dos pais, será que o meu filho vai ter um professor? Há muitos pais que às vezes passam por essa história, por esses momentos em que chegam à escola, primeiro dia de aulas, além de toda a ansiedade que a criança já leva e que os pais também, direto ou indiretamente, também o vivem, chegar à escola, estamos a preparar, vais para a aula, os pais fizeram todo um trabalho de mostrar esse lado bom de ir para a escola e chegou à escola, não tem um professor. Como é que se gera isso em casa? Olha, é difícil, é difícil. A Catarina sempre teve a sorte de ter uma professora desde do primeiro ao quarto ano e isso, pronto, criou-lhe o mesmo método, criou uma rotina até e criou-lhe alguma confiança, porque ela conhecia a professora, sentia-se bem. A minha Alice teve uma série de professores e por muito que tenham sido uns melhores que outros, não é? Que é natural. Nós, enquanto professores, demoramos algum tempo a conhecer os nossos alunos. E estas mudanças sistemáticas não ajudam. E isso fragiliza um bocadinho. Talvez por isso eu este ano tenha optado por dar essa estabilidade ao Simão. E porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é assim, ainda que não se valorize muito a nível geral, a sociedade no geral, o trabalho dos professores, eu acho que é um trabalho muito importante, porque, sobretudo, as bases,
este início do primeiro ciclo em que eles vão aprender a ler, a escrever, a ganhar confiança. Eu acho que é fundamental eles chegarem à escola e ter lá uma referência e verem o professor também como quase um herói, Exato, ok? O professor... A minha Alice agora, neste último ano, ela tinha um professor que ela gostava muito do professor. E quando nós gostamos, não é? Quando nós sentimos empatia por alguém, temos outra motivação, não é? Claro. E eu acho que é fundamental. É difícil nós percebermos, e eu que estou dentro disto, sei como é que as coisas funcionam. Há tantos colegas que estão no desemprego e quando começa a escola há meninos que ainda não têm professor e isto é um bocadinho contraditório, quer dizer, eu até me atrevo a dizer porque os pais desorganizado. Os pais acabam por não entender um pouco, porque eu cheguei cá à escola, o meu filho não tem professor, mas nas notícias a gente vê professores que não têm horários, que não têm trabalho. É difícil. E eu disse, então porquê que não vem o professor para aqui? Sim, e também temos o outro caso, que há professores que estão a 200 e 300 quilómetros da sua casa. E eles nunca podem, isto é, a estabilidade como professor nunca poderá ser muita em relação àquela turma ou àquelas turmas que têm, porque estão longe da família. Isto é, também cria no próprio professor alguma instabilidade e ele também não pode estar inteiro ali na É difícil. Eu de facto, eu agradeço a Deus todos os dias eu ter a possibilidade de... Eu acabei o meu curso em 99 e em setembro de 99 eu estava a trabalhar no colégio, estou a 5 minutos de casa, pronto, eu tive esta sorte de estar próximo de casa e eu na altura já namorava com o meu marido e portanto, e depois pensámos em casar e ter a nossa família, que é muito mais fácil. Ao contrário, se calhar, de alguns colegas meus que eu tenho, que, quer dizer, são do norte do país e tenho um colega que há 2 anos esteve nos Açores, o ano passado esteve no Alentejo, este ano não tem colocação. Quer dizer, é uma vida muito difícil. São grandes desafios. São grandes desafios. Para os pais, para as crianças e também para os professores. Bem, foi muito bom tê-la aqui connosco. Havia muito mais para conversar. A gente, quando começa a falar de filhos, e a gente perde-se. É verdade. A gente perde-se nas escolhas. Acredito que a produtora do programa está lá a dizer: mas para que é que eu fiz tantas perguntas que eles não respondiam? Eles não fizeram. Mas foi bom esta partilha, estarmos aqui consigo. Obrigada pela sua partilha. Falar dos filhos é sempre bom. É sempre bom. São os nossos maiores tesouros e por isso o tema nunca chega ao fim e sempre temos mais alguma coisa para partilhar. Espero que para si também lhe tenha agradado esta partilha, este partilhar também das nossas dificuldades, dos nossos anseios como pais de crianças que logo estão a retomar esse ritmo de regresso às aulas. Acredito que você em casa esteja a passar por isso como todos nós. Espero que lhe tenha ajudado nessa partilha e que se sinta que não está sozinho neste desafio. Há muitos de nós a viver o mesmo, não é? E assim, Joaquim, obrigada. Vamos até ao próximo programa, não é? Se Deus quiser. Isso mesmo. Assim, nosso telespectador continua aqui com toda a nossa programação na sua Ângelos TV. Minha parte e da parte do Joaquim. Até ao próximo programa, se Deus quiser.